Saudações, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Salve Maria Santíssima. Sejam muito bem-vindos aqui a este canal, agora com um novo nome, chamado agora Círculo Civias, por influência do livro da Santa Edelgarda de Bingen, Civias, que vem do termo Si vias Domini, conhece os caminhos do Senhor. Esse foi o nome escolhido. O nome anterior não agradava tanto, porque passava a impressão de que era um grupo espírita. Então, achei que conveniente seria mudar o nome, certo? Então, esse é o novo nome. Essa nova jornada cá, destinando o grupo mais à área de STS, Science, Technology and Society. E bem, meu nome é Rafael Borges, certo? Sou graduando em Ciências Sociais e eu criei este canal, esse grupo, mais com o intuito de mesclar ciência e catolicismo. Olhar mais para a sociedade, mas também sem aquela coisa da doxa. É fácil falar que a sociedade está mudando, que vivemos no mundo moderno, vivemos numa sociedade completamente secularizada, sem olhar mais a fundo por um viés mais científico, certo? Então acho que seria interessante montar esse canal. E assim foi feito. A gente tem aí até então 3 vídeos publicados, 2 especificamente de ciência política, mas voltados mais ao cenário de eleição no Brasil. Porque eu tava só com vontade de falar sobre, então por isso que eu pensei em fazer essas análises. Eu prometo que eu voltarei. Eu falei que em março a gente iria determinar mais sobre os candidatos e afins. Né? E tem um último vídeo que eu publiquei cá, especificamente tratando da pergunta de por que determinados católicos se tornavam adeptos de bandeiras que não condizem a, com a religião católica, com a doutrina católica, com a posição católica, com tudo aquilo que a igreja diz e defende. Certos indivíduos aí se dizem católicos, mas estão envolvidos com projetos políticos internacionais. Certos indivíduos falam: "Oh, eu sou católico", mas está lá levantando bandeira para grupos como Hamas. É dizendo que não, são partidos políticos e afins, e a mesma coisa os indivíduos que estão lá levantando bandeira pró-Israel, certo? Não quer dizer também que nós católicos temos que ficar em cima do muro, em cima de questões assim. Mas que o mundo impõe ao católico uma tomada de partido. E isso geralmente, isso gera agência e por vezes conflita com a nossa fé, com a maneira como nós vivemos a fé, com a maneira como nós nos colocamos como católicos, né? E é muito fácil olhar, a igreja diz determinada coisa, então nós temos que seguir essa posição e afins. E não é somente isso. Precisamos analisar profundamente, entender por que as pessoas estão fazendo isso. Não é só porque elas não entendem o que a igreja diz. Às vezes entendem, só que ainda preferem contornar com argumentos, com falácias e afins, porque não conseguem se desprender de paixões. Existem N motivos, existem N variantes, e todas precisam ser analisadas. No último vídeo, eu apresentei a hipótese de que existiam os pluriversos universos, né? Diferentes cosmos, diferentes maneiras de observar a realidade, o mundo, o curso da história, e que cada um desses cosmos tem a maneira de observar os povos, a política, as crises, de formas distintas, mas que existem dentro desses versos discursos coincidentes. Existem 2 planos de discurso, um é o êmico, que circula dentro do verso, e o outro é o ético, que é o campo da propaganda. Católicos acabavam por ouvir a propaganda e acabando simpatizando por crer que aquilo seria conveniente à sua fé, certo? E a gente observa isso em exemplos, como foi tratado no último vídeo. No último vídeo, inclusive eu recomendo que assistam. Eu sei que no último eu não apresentei muito bem a coisa, também porque eu não estou acostumado com esse estilo de vídeo. E também porque eu não gosto de fazer roteiro. Não gosto.
Quando eu começo a fazer roteiro, depois eu ponho a gravar, eu esqueço e afins. Eu vou me acostumar. Eu tinha pensado em fazer algo mais roteirizado, organizado, mas aí também eu planejei para Páscoa para tratar sobre mitologias, entender por que que o mito sempre retorna ao universo católico, à fé católica, por que que nós vivemos a liturgia, o calendário litúrgico, a nossa interação com o tempo, por que que ela é diferente dos demais sistemas de crença, certo? Eu tratei disso, gravei, mas aí eu guardei, ó, eu deixarei para guardar, aliás, para postar em outra ocasião, porque eu ainda não estou acostumado com essa coisa, assim. Tanto é que eu recorri à inteligência artificial para narrar o vídeo, porque eu gravando, eu também não gostava da minha voz, como é que ficava, etc. Certo? Então, eu reconheço que existe uma certa resistência em ver 50 minutos de vídeo de algo sendo falado, poderia ser gravado simplesmente com um podcast organizado, dividido por tempo, por pauta dentro do vídeo. Não foi feito assim dessa forma, mas eu garanto que daqui para frente isso será feito. Eu vou disponibilizar mais à frente essas notas do cofre do Obsidian no GitHub. Vou montar um GitHub pro Civias, Civias, né? Para todo mundo que se interessar, publicar alguma coisa lá, colocar uma nota, um gráfico, alguma coisa assim, programar ali e inserir novas notas, certo? É que eu montei essa nota para tratar sobre Entre Mundos, especificamente o Entre Mundos. É uma metodologia montada pelo antropólogo da religião, Robert Orsi, também historiador da religião, que visa trazer diferentes versos, cosmos e colocá-los um a analisar o outro, a ver o outro e ver o entre esses dois mundos. Se difere do método comparativo. No método comparativo, você tem o objeto 1 e o objeto 2. Você vai encontrando características no objeto 1 que não tem no objeto 2, descobre como é que funciona o objeto 2 e compara com o objeto 1 e assim vai delimitando as diferenças para entender um em detrimento do outro, em comparação ao outro. O Entre Mundos é diferente, certo? E convém utilizar o Entre Mundos dentro dessa lógica das intersecções dos muitos versos. Não quer dizer claramente que existem muitas verdades, pelo contrário, certo? É, eu, o- é necessário que eu diga que o relativismo ele é um grande problema, certo? A gente não pode negar que existe uma verdade somente. Mas também a gente não pode ignorar o olhar do próximo e subestimar, né? Porque a gente precisa entender como que tais transições de polos de pensamentos ocorrem. E a intenção desse vídeo é simplesmente expandir aquilo que foi trazido no último vídeo para que eu possa adiante falar de Rivermind, que é o assunto que eu tanto quero tratar, já que é o assunto do futuro. A gente vai discutir mais à frente Rivermind, porque a gente está começando a discutir sobre as fronteiras físicas de Rivermind. Nós vemos aí o Elon Musk com seus projetos, seus planos de Neuralink e coisas afins, essas ideias de redes neurais, de redes cerebrais, que vão além da, das estruturas de pensamento somente, de ideários, de ideias, ideologias que compõem o que a gente pode projetar hoje como Rivermind, e que na verdade não são Rivermind, são proto-estruturas de Rivermind. Na história a gente não tem estruturas a fundo de Rivermind e exemplos nítidos. A gente tem coisas que se assemelham, que chegam perto, certo? Mas o ponto é, ontem eu estava gravando um vídeo com o meu amigo José Leonardo. Esse vídeo teve problemas agora porque eu tive complicação com o áudio. Eu pretendo regravar esse vídeo e ficou muito bom, tá? É um vídeo que a gente responde um apologeta protestante, não, não é pentecostal, era calvinista. O canal do cidadão é sobre teologia católica, alguma coisa assim. Aliás, não, pelo amor de Deus, é sobre teologia cristã.
É alguma coisa assim, desse nível aí. É, o nome do cidadão era Eduardo. E ele fez um vídeo difamando a Igreja Católica, fazendo acusações contra a Igreja Católica, é, passando para seus inscritos as maiores mentiras. E é claramente que precisava de uma resposta pública, se tratando de mentiras públicas ali expostas no canal dele. Certo? Então a gente vai regravar, a gente vai postar cá neste canal. E o problema é que uma parte do vídeo ele considerou a Igreja Católica como uma seita e atribuiu à Igreja Católica tratos que se assemelham a acusações de que existe uma hive mind, existe uma rede de mentes coordenadas sobre um eixo central e que eixo central determina funções e coordena o pensamento de tudo e todos. Isso claramente que não se confirma, pois como eu falei, não existem estruturas de hive mind, porque para se ter uma hive mind, tu precisa ter um eixo físico, de fato, para ter uma rede neural, inclusive até questionável a ideia de mente colmeia, porque mesmo nas colmeias não é tão determinante assim, determinado assim. Mas certo, a gente fala de uma estrutura central, de centralização de pensamentos e de forma que todo o coletivo age como se fosse um único corpo. A Igreja Católica não é assim, certo? A Igreja Católica tem um desenvolvimento orgânico em sua história, que é determinado também por tradição, pelo magistério da Igreja, certo? Mas isso é um assunto para outro vídeo. O fato é, não existem estruturas de Rivermind. Alguém pode comparar o caso Teoses com Rivermind, mas simplesmente se você vai estudar a fundo a Teoses no universo católico, no sistema de crença católico, seja no catolicismo romano ou no catolicismo ortodoxo, que tem outro trato diferente com a Teoses, mas também está lá a Teoses até mais aprofundada, até mais, se há um olhar maior. É diferente de um Rivermind, né? Rivermind a gente está falando de uma estrutura claramente material. A gente está falando de uma centralização que é total. E o sistema de crença, na verdade, não tem essa estrutura de Rivermind, certo? Não existe estrutura de Rivermind. Aliás, vou abrir aqui. Calma aí. Ai, de novo, eu não coloquei F11 no negócio, não coloquei tela cheia. Isso aqui, 2, certo? Então é o seguinte, quando a gente fala de Rivermind, a gente fala de um conceito. Só que eu não quero olhar Rivermind como um conceito. Eu quero olhar Rivermind como uma estrutura, certo? Essa é o principal trato que a gente vai trocar a respeito de Rivermind. Porque a gente encontra Rivermind na cultura pop. Alguém aí, não sei se alguns inscritos aí, tem 8 inscritos, certo? Assistiu anime quando era criança, tem muita gente que não, incrível que pareça, porque a minha geração a gente cresceu assistindo Pokémon, Dragon Ball, Naruto, né, etc. Quando eu era criança, passava na televisão Dragon Ball GT. Tinha um arco, uma saga chamada Saga Baby. Tinha um vilão chamado Baby. O vilão possuía corpos. E os corpos, que eles eram possuídos ali, depois ele abandonava esses corpos, possuía outros corpos. E cada passagem dele ele deixava um fragmento de seu corpo, seu próprio corpo, dentro desses corpos. Se tornava então um parasita que ia se multiplicando no interior de cada um. E cada indivíduo que estivesse lá com a presença de si dentro, esse indivíduo estava tomado. A consciência dele estava tomada e ele não tinha mais poder sobre si, ele se tornava servo de Baby. Isso sem que o indivíduo tivesse o poder de escolha, sem que o indivíduo pudesse ter a inclinação entre ceder e não ceder. Inclinação não, é a escolha livre de tornar-se servo ou não, renegar a serventia ao vilão da saga. Aquilo é uma estrutura de Rivermind, certo? Tem ali um componente físico também, por mais que não seja interligado. Mas tu tens ali uma rede constituída, tu tens ali um poder determinante central que só pode ser derrotado quando o eixo central é derrubado. Somente. Claramente que nessa explicação você já enxergou provavelmente uma diferença com sistemas de crença. Ah,
seitas não possuem talvez essa escolha. Ou você participa ou tu tá fora. Né? Tu não é convidado a rever as suas posições e a se explicar. Entende? Mas isso é outro assunto. Também ainda, na cultura pop, um outro exemplo pode ser JoJo Bizarre Adventures, aquela parte 3, Stardust Crusaders, em relação ao vilão Dio. O Dio é um vilão construído, inspirado no Anticristo, e tem aspirações, tem um aspecto de sedução ideológica nos indivíduos que ele coopta e os transforma também em seus servos. E em alguns casos se tornam amigos e aliados que continuam seu plano. Isso especificamente na parte 6, Stone Ocean. Pois bem, esse vilão ele coloca esporos de carne na cabeça das pessoas e cada um se torna seu servo, acaba seguindo as suas ordens sem poder escolher, sem poder ter aquela liberdade entre ser servo ou não, certo? Isso é uma outra estrutura de Rivermind. Ainda dentro da cultura pop, recentemente aí saiu Stranger Things, a última temporada, e foi revelado o poder do vilão final, que é o Devorador de Mentes. E o Devorador de Mentes tem por si uma mecânica que é de Rivermind. Ele adentra as mentes de determinadas crianças e utiliza essas crianças. As crianças então vão seguindo. Elas têm até uma certa liberdade. Só que o destino deles é completamente determinado, certo? Pelos planos do Vecna, que é um outro a Secla, assim, subordinado ao Devorador de Mentes. Mais adiante, ainda assim na cultura pop, temos aí o exemplo aí de One Piece, agora também com outro vilão que é uma mímese do Anticristo, que é Imusama. Imusama é o senhor do mundo, controla boa parte do governo mundial no mundo de One Piece, da world build de One Piece. E este tem o poder da Akuma no Mi, chamada Akuma no Mi, a fruta do diabo, que, em teoria, pelo menos agora não foi revelado qual que é o poder dele 100%, mas se tem teorias e algumas provas de que ele tem o poder de formar uma Hive Mind, de entrar na mente das pessoas e determinar as escolhas dessas pessoas, certo? Pois bem, dada a informação do que acontece no universo pop fictício da ficção, a gente sabe, muitas das vezes, que a base de projetos políticos da sociedade, não só projetos políticos, projetos humanos, civilizacionais, tecnológicos, envolve inspirações que são oriundas da ficção. Muita coisa pensada na ficção sai da ficção, vem para a realidade. É claro que aí gera os malucos, os sonhos, devaneios aí de alguns, como é o caso do Elon Musk com seu projeto de Neuralink. Que aí também temos um projeto de Rivermind no mundo concreto, fora da ficção. Para além disso, a gente tem exemplos históricos que se assemelham à estrutura de Rivermind, mas que não são Rivermind, chegam perto. É o caso, por exemplo, da Torre de Babel. A construção da Torre de Babel, ao que se diz, determinada por ordens de Nimrod, certo? Que simplesmente queria construir a torre para mostrar o poder coletivo em culto a um outro Deus. Deus então se irou, desceu, e podemos dizer que Deus tem até um senso de humor que dividiu os povos através das línguas. A palavra possui poder, e quando as palavras são diferentes e distintas, os povos não possuem o mesmo poder. Esse mito ele é resolvido com a crucificação e com a criação da Igreja Católica, que aí temos uma linguagem universal, uma linguagem global. Nós temos uma linguagem que vai além, que transcende as línguas humanas. A gente não fala somente do latim como uma língua litúrgica. A gente fala da salvação. A gente fala do projeto salvífico de Nosso Senhor, que é a união de todo o desfecho, certo? De tudo aquilo que foi comum na sociedade humana antes de Cristo, com todas as ofensas, todos os abusos e afins. E que a gente, aí a questão do mito retornar sempre retorna, mas ali nós víamos uma estrutura que se assemelhava a Rivermind, porque a gente via mentes coordenadas sobre um eixo central
Só que não tinha um elemento físico, existia um elemento ali de ordem poder, que vinha de cima, poder estatal. E, aliás, os regimes antigos, eles eram extremamente centralizados. Ur, é o caso do Egito Antigo, da civilização egípcia, os poderes eram muito centralizados. A figura do imperador era uma figura semidivina, na maioria das vezes. Na Mesoamérica também se repetia, porque o poder é sempre determinado por cima. Preciso lembrar que é uma base comum de quase todas as constituições, que a primeira lei ela passa pela autodeterminação de quem manda, que é o poder, e da negação do outro. O primeiro mandamento, por exemplo, amar Deus sobre todas as coisas, também passa por anular a autoridade dos falsos deuses. Em todas as religiões, a mesma coisa existe. Mesma coisa não, até definir como coisa é complicado, não é certo, é impreciso. Existe a mesma lei como primeira, antes de todas as outras. A primeira regra, a primeira lei vai determinar da onde vem o poder e qual é o poder legítimo. A Constituição, por exemplo, a mesma coisa se repete quando diz que o poder emana do povo. Claramente que o poder não emana do povo. A gente tem duas formas do discurso presente quando dissemos, quando falamos que o poder emana do povo. Mas deu para compreender, certo? O grande problema da Rivermind é da onde surge essa estrutura, esse eixo central. Geralmente é um projeto maior, um projeto levantado por muito tempo e que só pode ser consolidado pela determinação do poder, pela imposição, pois por outras vias, mesmo voluntárias, isso é impossível. Por isso que, inclusive, há muita diferença das estruturas dos sistemas de crença com Rivermind, porque Rivermind é imposto. Tem uma religião assim é imposta, você adere, tem diferentes formas de você se tornar participante desse sistema de crença no geral. Isso vale para o judaísmo, vale para o islã, vale principalmente para o catolicismo, certo? Isso vai contra o que dizem os ateus. Muitos ateus eles têm a mentalidade de que os sistemas de crença são forças de cooptação mental. Eles acreditam piamente que todos os universos religiosos são universos de controle cerebral. Todos. Pois certo que existem pesquisas que mostram que, na verdade, os ateus pensam muito mais iguais entre eles do que os religiosos pensam entre eles. Certo? Isso aí também é assunto para outro vídeo, uma análise mais a fundo a respeito dos universos, dos ateus, do ateísmo moderno e afins, certo? Mas qual o ponto? No último vídeo, eu falei sobre pontos de captura, claramente, das ideias, de ideias coincidentes. Termos que se assemelham. Vou passar aqui, F11, certo? Eu tratei isso como intersecções, que existem certos polos, a gente observa a esses versos como se fossem, imagine círculos. Eu posso desenhar, inclusive, mas se eu fizer isso, eu já fiz, eu já gravei, tentei gravar diversas vezes, pegando, usando aqui o X-Down, e eu ficava enrolando também, me distraía desenhando. Mas você imagina diferentes círculos. Num círculo imagina uma cruzinha, depois no outro ali uma foice e um martelo, aí o outro você imagina a luz e a estrela do islamismo, no outro você imagina o símbolo da teosofia, o outro você imagina os eixos se expandindo do eurasianismo, o outro você imagina lá uma bandeirinha, porque é o nacionalismo, chauvinismo e etc, certo? Aí tu imaginas uma setinha passando de um para o outro e afins, e essas setinhas são as interações, são os discursos que coincidem, são as propagandas. Claramente, cada polo tem a sua propaganda. O islâmico, por exemplo, vai trazer o socialista ali, com seus discursos de propaganda e afins, trazendo ali o socialismo islâmico. Ó, a nossa religião não é tão discordante assim da tua visão política, social e afins, tu tens espaço aqui, e etc. O socialista, o contrário, vai tentar atrair o católico, tentando convencer que Jesus era socialista, criando essas mentiras, essas narrativas todas aí, e trazendo a teologia da libertação,
também, sei lá, defendendo aí a figura do padre Júlio Lancelotti, falando, ó, eu não gosto do catolicismo, mas eu gosto do Júlio Lancelotti. Aí vai ficar fazendo aquela falsa propaganda de simpatismo para parecer que é simpático, sim, a uns pontos do universo católico e, portanto, o católico pode confiar nele, né, e etc. Isso eu tratei como pontos coincidentes, que os discursos que possuem ali alguns equívocos que se assemelham. Eu utilizei, inclusive, exemplo no último vídeo. Foquei muito mais na parte do Irã, a militância pró-Irã e afins, porque também é o que estava em voga. Então, estava tão aparente que seria o melhor exemplo. O fato é que a gente pode tratar, por exemplo, o catolicismo, três microversos preponderantes. O tradicionalismo pré-Vaticano II, o continuismo, então a hermenêutica da continuidade, e o progressismo. E também a gente pode falar de uma certa ala, né, do continuismo com o progressismo, que valida o progressismo, tenta compreender, passar pano, aquela coisa toda. Claramente que existe uma ala muito boa do continuismo, que é mais voltada a estudar mesmo os escritos, as obras de Ratzinger, o Papa Bento XVI. Assim como também no tradicionalismo tem algumas vertentes de perigo, tem alguns indivíduos aí que eles passam dos limites, né, que, por exemplo, passam do tradicionalismo para um sede-vacantismo não declarado, certo? Mas isso aqui são três microversos preponderantes, né, dentro do catolicismo. Eu conheci um caso de um sujeito aí que eu não posso citar nome, mas eu acredito que se eu descrever, vocês vão já entender de quem eu estou me referindo. Esse indivíduo, no passado, ele fez um texto tratando sobre driblar no futebol ser pecado. O padre Leonardo Wagner depois leu esse texto, esse cidadão, e passou a fazer piadas com essa figura. Mas essa figura era muito conhecida lá no meio sede-vacantista. Ele era um tradicionalista, passou para o sede-vacantismo. Depois, e claro, pelo que eu tenho de informação, porque ele mesmo comentou, ele era autodidata, ele não tinha professores, ele não tinha pessoa os instruindo, não havia pessoas ali o ensinando, não havia sábios por trás, não, era um indivíduo que tinha acesso à internet, acesso a textos, ia lendo e afins, né, e acreditava piamente que entendia profundamente filosofia. Infelizmente é um risco de quem é autodidata. O indivíduo autodidata ele nunca sabe o quão limitado ele pode ser. Há indivíduos geniais no autodidatismo, mas tem seus perigos, tem seus riscos. E esse cidadão, ele passou então a estudar alguns filósofos, Nietzsche e outros, que de acordo com ele, alguns indivíduos que tentavam o instruir, tentavam, de acordo com ele, tentavam, falavam para ele não ir atrás. E ele falava, ó, esses caras, pelo menos assim ele comentou no post, falava que esses cidadãos o impediam de ter conhecimento verdadeiro. Isso aí é um problema de ordem interna, que o indivíduo não tem uma, seria o nome correto, disciplina. Pois bem, esse cidadão, depois de pouco tempo, ele voltou a rever sua posição. E bem, ele rejeitou o sede-vacantismo, certo? Falou, eu estou voltando à Igreja Católica. Esse indivíduo, posteriormente, passou a transitar do continuismo para o modernismo. Passou a proteger modernistas, passou a proteger pessoas e figuras aí, inclusive da teologia da libertação, defendendo a teologia da libertação. Até o momento, chegou um dia, ele compartilhou em sua rede social dizendo que não era mais católico, que já tinha dúvidas sobre a fé católica. Certo. A gente depois fica perplexo com tal transição. O indivíduo passou de um sede vacantista ali. Tem casos de indivíduos que saem do sede vacantismo e vão para o Islã. Claramente, são N questões, também são N variantes, são muitas possibilidades. Pois bem, mais adiante, eu toquei nesse assunto
com outro grupo ali, um pessoal que era mais tradicionalista também. Esse pessoal, depois, um desses, veio tocar no assunto sobre esse cidadão. Ao que aparece, ele tinha um nome ali, enfim, que era irmão Afonso, alguma coisa do tipo. E esse sujeito foi dito a mim que ele nunca foi católico. Na verdade, desde a época ele tinha ali uns certos vícios com black metal, com algumas coisas que envolvem satanismo, ocultismo, e que ele deixava aquilo em oculto, que não colocava nas suas redes sociais, mas que quem o conhecia sabia que ele tinha determinados gostos. Então o sujeito nunca foi católico em tese, ele era um larper, com a expressão que se tem aí hoje em dia, um fantasiador, certo? A gente não pode determinar então o indivíduo por seus versos participantes, quer dizer, o indivíduo não está totalmente inserido. São N casos, então a gente não pode tratar esses versos como fixos, porque as pessoas em si não são. Principalmente na dinâmica do mundo contemporâneo dos fluxos informacionais, ou fluxos desinformacionais também. A esfera da propaganda é extremamente eficiente em fazer a pessoa desviar de polos. O indivíduo hoje ele é católico, pode ser inteligente que for, nada o impede dele ficar ensandecido, louco, e deixar a fé apostatar. Preciso lembrar que o ensinamento dos judeus sobre quatro rabinos, são três rabinos, são quatro rabinos, que eles iam adentrar num pomar para contemplar os ensinos do Talmud. Não, correção, os ensinos da Torá. Esqueci o nome certinho do pomar de contemplação, mas a quem cuidava do local conhecia, os instruiu esses quatro, dizendo que ao chegar lá, eles deveriam simplesmente contemplar e fazer aquilo que era dado a eles por ordem. Bem, entrou o primeiro. O primeiro entrou, se vislumbrou, não fez o que lhe foi pedido, morreu. O segundo entrou. Ele viu, contemplou, mas não entendeu de antemão. Depois passou a não entender, até o momento que ele saiu do pomar louco, enlouqueceu. O terceiro adentrou ali o pomar, fez tudo o que lhe foi solicitado, mas ele viu algumas incoerências, a própria mente sobrepôs aquilo que lhe era passado. Ele saiu do pomar e não crendo em mais nada. Apostatou. E o quarto entrou no pomar, contemplou a Torá, fez tudo aquilo que lhe foi ensinado, que lhe foi instruído, e saiu de lá renovado espiritualmente. Quer dizer, esse ensinamento dos judeus diz que para termos determinado conhecimento, precisamos ter devido preparo. Devido preparo. Nós precisamos ter uma disciplina. Não tem como nós recebermos aquilo que não nos convém ou aquilo qual nós estamos despreparados para receber. Isso vale, inclusive, para a propaganda. Se nós estamos expostos a essas propagandas do mundo contemporâneo, nós estamos sujeitos a determinadas possibilidades aí nefastas à nossa alma, certo? Não tem aquele ensino que nós recebemos para não ficar ouvindo muita música do mundo, muita música mundana, porque tem ensinamentos discutidos que nos levam ao erro. Isso é verdade, certo? O mesmo não vale somente para o que está no meio cultural. Eu dei o exemplo de Limé, por exemplo, Limé também se enquadra na mesma coisa, no mesmo problema. Isso vai além. Isso vai também no escopo da nossa exposição a essas bolhas digitais e virtuais, certo? Mas aí nós estamos falando de uma realidade que não é tão palpável, redutível como nós creemos que é, certo? Aqui eu listei intersecções externas do catolicismo com outros meios. Lembrando do que eu tratei no último vídeo, eu citei 7 versos. 7. 7 não, se não me engano, 6. Não, foram 7. Foram 7 porque foram. Verso católico, verso nacionalista, verso socialista, verso islâmico barra filho islâmico, verso tradicionalista esotérico e verso. O sexto é o. Qual?
Jesus. O sexto é o nacionalista chauvinista. Tava esquecendo o termo chauvinista, que é o principal, né? E aí a gente pode tratar do sétimo também, que eu cheguei a citar, mas eu não coloquei análise porque seria muita coisa a analisar. A gente analisaria o lado oposto do polo que a gente estava estudando. Seria o dos liberais, sionistas e essa coisa toda. A gente inclui aí também, podemos incluir, por que não, os protestantes. Claramente que existem também intersecções entre protestante, socialismo, comunismo, terceiro mundismo, etc. Mas isso é uma outra questão. A gente analisa o verso católico, né, de antemão aqui, mas claramente que existe uma região sincrética no meio católico, especialmente naquela parte mais voltada ao modernismo, o que a gente chama de modernismo, e que na verdade não é tão modernismo assim, porque vai se moldando e vai se transformando essa ferramenta de destruição interna da Igreja Católica, de sabotagem interna que foi lançada à Igreja Católica. A gente chama de heresia modernista, mas claramente que hoje em dia tem um outro teor. Hoje em dia ela é mais tão racionalista. Hoje em dia ela mescla também o racionalismo, mas hoje em dia ela está indo para o campo da ecoteologia, da teologia verde, espiritualismo New Age, culto a Gaia e etc. Já bem diferente de como era lá no começo do século XX. Pois bem, eu listei essas intersecções externas. A mais nítida é a teologia da libertação com o socialismo, que é a análise marxista aplicada à teologia. A questão de gibelinos e guelfos com os nacionalistas, com a crença de que nós podemos instaurar um Estado nacional católico com o nacionalismo do século XX, que é o problema dos chauvinistas. Inclusive, vale um vídeo específico sobre o problema do nacionalismo. Específico mesmo, porque temos um candidato aí que está se declarando nacionalista. E bem, abstrações não ganham gosto popular, se é necessário ser dito. Infelizmente, então é bem difícil olhar o nacionalista sem também ter aquele romancismo quanto a figuras católicas que utilizaram das ferramentas do chauvinismo para propor políticas de transformação nacional ali na metade do século passado, como é o caso do Salazar, como é o caso do Franco, como é o caso de boas figuras, inclusive bem intencionadas, como o Primo de Rivera. Até mesmo os integralistas brasileiros aqui, que tinham certos problemas, ainda assim tinham boas intenções. Eram modernistas, claramente. Não modernistas teológicos, tá? Modernistas no sentido de renovação da imagem nacional. Nesse sentido. No movimento artístico, literário, enfim, tá? Eu me refiro ao modernista. Tanto que os modernistas, tá, que a gente critica, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, essa turma toda aí, eles eram simpatizantes dos integralistas, tá? Muita gente da direita, inclusive, confunde as duas coisas também, porque a ideia de desconstrução dialoga muito com esse modernismo brasileiro do período. A desconstrução me refiro aí ao decolonialismo, a ideia de rechaçar tudo que é de herança europeia. Pois bem, no meio católico, ainda nesse meio aí modernista, teológico, né, tem aí a zona sincrética. Tem aí a inserção de determinadas informações aí que não competem à igreja, mas estão lá de maneira escondidas. Aí isso aí intersecta, tá? Esse símbolozinho aqui da nota é intersecção da teoria dos conjuntos, tá? A gente aprende isso no ensino médio. E insere dentro de si o tradicionalismo esotérico. Então tem lá a Sofia Perenes, né, a ideia de esoterismo cristão, o misticismo, que é diferente da mística, tá? As duas coisas são distintas. O misticismo ele é diluído, ele não é propriamente católico, ele tenta intersectar outras áreas aí e afins. E aí tem o outro tradicionalismo esotérico aí com o Islã, certo? Que aí é mais os salafitas, os não, sufistas. Perdão, confusão. É que tem uma militância salafista, tá, no Twitter aí leva muita gente acaba confundindo. Perdão, certo? Mas aí tem essa área de intersecção entre um e outro, um transita para o outro aí, muito influenciado pela figura de René Guénon, pelo sufismo aí, por demais formas de sincretismo também, e outros nomes aí do perennialismo, né? O caso do Fritjof Schuon, que também é um perigo aquele cidadão. Enfim, então a gente aplica aí a teoria dos conjuntos, eu deixei tudo aqui na nota. Como eu falei, vamos disponibilizar, eu vou disponibilizar lá no GitHub posteriormente, mas a ideia é essa. Qual que é a alternativa RiverMind a isso?
Rivermind, ela traz à tona de que essas estruturas elas não são autônomas por si para moldar mentes. Elas não moldam, inclusive. Os discursos podem moldar, se não haver devido preparo nos sujeitos, nos indivíduos. Mentes frágeis são suscetíveis a qualquer tipo de palpitaria que se fantasia ali, que seja tem uma roupagem de saber profundo, de saber intelectualizado, etc. Certo? Quando eu falo de Rivermind, eu trago uma estrutura para fora desses universos. Eu falo de algo que é construído com alguns meios de pegar esses pontos coincidentes e levar esses indivíduos a essa região, a esse campo, a esse modelo de transformação do sujeito, a torná-lo suscetível a algo maior que virá, algo que ainda não está feito, que não está construído, uma estrutura ainda muito abstrata. Alguns poderão dizer que pode ser o neochismo. Aí também cabe um outro vídeo a respeito. Mas a gente fala muito de simulacro, né? Diferente de mímese, porque essa estrutura não mimetiza aquilo das outras estruturas, ela cria um simulacro de união global e que vai trazer determinada paz e afins, né? E aí temos a solução das grandes tensões entre essas diferenças teológicas, cosmológicas profundas e por aí vai. Essa rede de Rivermind, ela capta todas essas intersecções, pegam todos os padrões e insere dentro de uma estrutura determinada onde que todos os discursos possuem apenas um plano visível, que não é o plano real, verdadeiro, de eixo por qual direcionam os sujeitos que são expostos a esses discursos. Quer dizer, os indivíduos então são lançados a riscos de perderem parte de si e se tornarem seguidores de falsas crenças, que eles acreditam piamente que estão sendo ali católicos, islâmicos, judeus, estão sendo socialistas, nacionalistas, etc. Mas estão todos coincidindo em determinados vícios que destoam do real sentido por aquilo que eles deveriam seguir. Principalmente ao católico, que é o nosso foco aqui, certo? A gente fala então de distorção. A distorção ontológica, né? A antítese capturada, a ideia do simulacro ali moldado, criado para confundir o indivíduo. O indivíduo, então, chega a ser católico, mas ele pensa que está compreendendo profundamente a fé católica, o meio católico, mas ele conhece apenas um polo do catolicismo. Vamos supor um indivíduo que está lá na RCC, conhece somente aquilo dali. Ele é ensinado a criar uma certa antipatia com grupos tradicionalistas. O indivíduo que é tradicionalista ele é lançado lá a um campo extremo que ele é incapaz de compreender as dinâmicas políticas do mundo. Ele acaba sendo submetido a um vício e sendo utilizado ali também como ponta de lança. Então ele está também participando da estrutura, mesmo que negativamente. A distorção ontológica, né, faz com que o sujeito passe a destoar da cosmologia própria. Então ele não habita plenamente a própria, o próprio sistema de crença, o próprio campo do sistema de crença dele, certo? Pois bem, a gente entra em um problema de bolha, que a gente falou no último vídeo, que eu, novamente, quem não assistiu, vá assistir. Porque nas bolhas a gente vê o discurso circulando. É diferente da realidade, né? Mesmo que a gente é lançado a ideia de que os indivíduos precisam concordar com a gente em algum ponto para que possamos ter contato constante com aquele sujeito. Porque senão a gente não tem, a gente evita. Na internet não, na internet a gente está disposto ali a ver qualquer tipo de absurdo. E sempre aparece a nós. Então, as bolhas, em parte, elas distorcem muito o nosso olhar, ao mesmo tempo também que nos aproxima dos discursos diferentes e nos possibilita ver os pontos coincidentes. A bolha, ela talvez seja a reprodução das tribos, mas dentro de uma forma moderna. Eu tenho uma crítica a alguns grupos tradicionalistas católicos, alguns, pelo trato deles com a fé católica, de entender o catolicismo como se fosse uma subcultura. Por exemplo, eu não sei se todo mundo já viu, é bem comum nós lidarmos
com aquelas postagens que mostram a decadência arquitetônica. Claramente, hoje é bem difícil haver todo aquele zelo simbólico que existia no passado. As grandes catedrais, os grandes palácios que eram construídos, as grandes praças. Hoje em dia não tem tanto assim, por diversos fatores, até mesmo pela diminuição do valor do dinheiro. Tá, o dinheiro é totalmente demonetizado nos últimos 100 anos, então, consequentemente, o custo para você fazer algo bom é muito maior. Antigamente, apenas a boa vontade de prezar pelo belo era o suficiente. Hoje em dia, claramente que não, porque a relação do indivíduo com o belo não é mais uma extrema necessidade, é mais em relação à funcionalidade. E não somente a funcionalidade também, como entra a questão financeira, ninguém está disposto a pagar tanto, e hoje em dia é muito caro fazer o que é belo. Pois bem, eu tenho crítica porque quando colocam lá a arquitetura gótica e falam, olha, isso aqui é arquitetura cristã. Não existe a categoria cristã para a arquitetura. Você pode fazer uma arquitetura moderna, fazê-la ser cristã. Da mesma forma que não existe a arquitetura muçulmana, a arquitetura islâmica. Né? Já vi postagem que mostra lá a arquitetura moura, arquitetura Maghreb, aí falando que aquilo dali é arquitetura islâmica. Não, os islâmicos fizeram de fato, só que a arquitetura não é islâmica. Tu podes pegar aquele prédio, fazer uma catedral ali depois, com algumas alterações, como no passado acontecia. Alguns prédios pagãos, alguns edifícios pagãos antigos foram transformados em paróquias, foram transformados em igrejas, foram transformados em templos católicos. Isso era normal em determinado período da história. E tanto é que, mesmo na cidade de Casablanca, ali, que é a maior cidade do Marrocos, tem ali no centro uma catedral que é arquitetura Maghreb, que é uma igreja católica. Então, não existe essa coisa do arquitetura cristã e afins. A religião católica não é uma religião étnica, não é uma religião vernacular. Então, não tem. É uma religião universal, claramente. Existem coisas que são atreladas ao catolicismo. Em exemplo, alguém vem e fala que a arquitetura moderna ela não é católica, nenhuma propriamente é católica, ela é catolicizada. São duas coisas distintas. O catolicismo transforma, ressignifica, pega aquilo que o humano faz e insere um novo valor maior, o dignificando, o tornando muito mais próximo de Deus e utilizando aquilo para a pedagogia divina, certo? Mas aí, alguns grupos não entendem dessa forma, eles têm a lógica vernacular e étnica atribuída. Exemplo, qual é a vestimenta católica? O indivíduo lá no. Vamos pegar, por exemplo, ali no norte da África, ele pode muito bem se vestir como alguém do norte da África, ali se veste com aquelas túnicas todas lá por conta do clima e afins. Aquilo não vai ser uma vestimenta islâmica. Vestimenta islâmica claramente vai ser aquilo que é determinado pela Sharia, ali como regras de locais mais extremos. É o caso da burca atribuída às mulheres e outras vestimentas ali, certo? Mas mesmo assim não é tão determinante ali como essencialmente islâmica. A mesma coisa vai ser do catolicismo e dessas religiões grandes, desenvolvidas aí com um grande desenvolvimento, certo? Então, alguns grupos tratam como se fosse uma subcultura. Isso, claramente, que é um problema, porque o indivíduo não está entendendo como que a fé católica transforma o mundo, transforma a realidade, transforma as pessoas para melhor. Transforma também o feito dos povos para algo muito mais digno. Os jesuítas chegaram cá, ensinaram música aos índios, então, os indígenas, tá? Perdão. Os indígenas, perdão, eu não estou tomando água. Os indígenas, então, atribuíram os ensinos dos jesuítas às suas próprias práticas culturais. Em exemplo, a música, aquela flautinha lá que os peruanos tocam, aquilo não é invenção genuína dos peruanos. Aquilo foi trazido pela Igreja Católica. A Igreja Católica deu a eles e eles utilizaram a expandir as suas culturas. Muitos povos tradicionais, então, se converteram ao catolicismo e ainda tiveram ali suas culturas preservadas. O catolicismo, então, ele tem um caráter, né, propriamente como se fosse uma religião étnica. Inclusive, aqueles que falam que o catolicismo tem um elemento europeizador, que é uma religião do colono europeu, esse indivíduo não entende o que é o catolicismo.
Ele não compreende as reais dimensões do catolicismo. Mas certo, muitos comunistas aí, socialistas, se apegam a esse mito. Aí sim, eu utilizo o mito não no sentido antropológico, eu falo mito no sentido agora coloquial, essa farsa de que a Igreja Católica é como se fosse uma grande subcultura, como se fosse uma estrutura cultural ali montada, arquitetada, imposta aos povos, e que vai deteriorando a cultura dos povos, e afim, isso é uma grande mentira, uma grande canalice propagada aí no período do iluminismo, mas que voltou agora, né? Muitos ateus eles aderem a esse pensamento e vão atribuir à igreja a ideia de que é uma grande hive mind que vai deteriorando mentes, vai deteriorando culturas e povos. Quando na verdade nós procuramos essa estrutura hive mind, nós podemos achar simplesmente no mundo secular. Talvez não a estrutura hive mind, mas os alicerces para a construção de uma hive mind, de uma mente colmeia. Isso é tratado nos estudos de Talinha Assad, né? Só que não claramente usando o termo hive mind, mas analisando o que a gente pode chamar de cosmos e verso secular. No secularismo, a gente encontra os elementos que captam cada um desses versos, do Islã, do catolicismo, do socialismo, a utilização do Estado moderno como um eixo central de captação do poder, de determinação da economia, da destruição dos povos, da autonomia dos povos. E tanto é que hoje a gente não sabe muito bem qual é o limite entre povo e nação. Qual é o limite entre povo e Estado? Porque a gente vê os nacionalistas aí com o seu discurso de que o Estado tem que ser forte, que a nação isso, a nação aquilo, discurso de soberania e afins, que na prática não defendem os povos, defendem os Estados. Né? O Estado é o ato de consolidação dos feitos do homem mais preponderante e sagrado para o nacionalista. Né? Bem, a estrutura secular capta isso. Pode muito bem haver conciliamento do secularismo com esses meios. Pois bem, coloquei aqui uma estrutura de rede de captura. Quais são os pontos que são traçados, levados a RV+, que aqui ocorre a captura aqui, vem aqui o catolicismo, o islacionita, o anarquismo aqui, o peronismo ali, mas tem as suas particularidades de povo para povo, porque o chauvinismo possui suas características adaptadas a cada povo. Claramente também é um pouco discutível o chauvinismo do século XXI, porque é extremamente fraco, se baseia em resgate de ideias, geralmente culturas decadentes, concepções decadentes, ideologias decadentes, vivem de resgate. Vivem de resgate. Aí temos aqui o judaísmo, a nação étnica, o nacionalismo étnico, o fascismo também, nazismo, Dutva, que é o nacionalismo hindu, o nacionalismo dos indianos, aqui o sufismo, tradicionalismo esotérico, orazanismo também, com durinismo, distorção aqui também, o efeito de distorção e pluriverso. Né? Às vezes, eu me foco demais a falar de pluriversalidade, pluriverso, não que acredite piamente que existem muitos versos, mas que muitos versos podem servir de um instrumento a estudar essas captações, essas capturas. Captações não, pelo amor de Deus, fica feio falar assim. Essas capturas de indivíduos, de mentes a uma grande estrutura futura. Pois bem, eu construí aqui dados sobre a expansão estatal global, né? Então, dados históricos aqui que vão desde 1936 até 2022, páginas do Registro Federal Norte-Americano, evidência empírica do processo de captura, né? O crescimento exponencial do Estado desde o século XX. E tem as fontes aqui, eu posso também, à frente, disponibilizar isso lá no GitHub. E aqui, trata do poder de compra do dólar, né? Que foi diminuindo com o passar do tempo. Tem um gráfico que eu acho muito conveniente trazer, que mostra como que o poder de compra do cidadão diminuiu. O poder de compra não, o número de remuneração do sujeito diminuiu à medida que a capacidade produtiva aumentou assim que foi abandonado o padrão ouro. Né? A moeda fiat é o grande expoente. A economia fiduciária é o grande expoente do que é esse processo de crescimento exponencial do Estado.
Nós vemos, está na nossa cara, a gente vê no nosso bolso, a gente vê também no dia a dia. Aliás, não vemos, né? A gente estuda, a gente pode ver, mas muito cidadão não percebe e não vê que a gente tem uma base material ali palpável do que é uma estrutura sendo montada para captação aí de mentes. Mais do que ideias, a gente tem uma rede financeira, de lógica bancária internacional que também capta tudo, captura tudo a essa estrutura. Quem molda essa estrutura aí, claramente é uma matéria para outro vídeo também. A gente não pode ficar em conspirações nem nada, precisa de evidência histórica, documentação histórica comprovando, certo? Mas essa aqui é a hipótese B de complemento àquilo que foi trazido no último vídeo, certo? Pois bem, voltando cá, a gente tem aqui nesse, nesse cofre esse mapeamento todo aqui de versos, mapeamento do catolicismo, o tradicionalismo católico, o continuismo, o progressismo, o catolicismo popular, as marginalidades ali existentes ainda dentro do escopo do catolicismo, sede vacantismo total, sede privacionismo, teologia da libertação, sincretismo, intersecções com tradicionalistas, socialistas, islâmicos. Aqui temos o mapeamento dos chauvinistas, nacionalistas, entre os nacionalistas, nacionalismo étnico, nacionalismo branco, alt-right, identitarismo europeu, o nacionalismo nórdico, inclusive o identitarismo europeu, os esquerdistas agora, o pessoal da centro-esquerda, que se posiciona como nacionalista, utilizaram o termo identitarismo em atribuição ao progressismo. O progressismo, na verdade, é um regressismo, porque eles, na verdade, é sadismo, um sadismo politizado. Falo sadismo em relação ao Marquês de Sade. Aí eles usaram o termo identitarismo, porque identitarismo já era utilizado anteriormente pelos movimentos nacionalistas aí da Europa, que defendiam as identidades nacionais. A ideia de identidade depois foi tomada por sociólogos lá no final da década de 80 e começo da década de 90, em estudos sobre identidade. Muito por decorrência também do que necessitava a época desses campos progressistas. De estudos aí de feminismo, de bandeiras sociais, LGBT e etc. Aí então os centro-esquerdistas utilizaram o termo identitarismo em atribuição à negação do termo progressismo, quer dizer, não há progresso, eles não conhecem muito do pensamento de Marquês de Sade, ou até conhecem, mas não se aprofundaram. Aí decidiram colocar o nome identitarismo. Não vamos confundir as duas coisas, certo? Aí tem o nacionalismo nórdico, o nacionalismo eslavo, o pan-eslavismo, o nacionalismo russo, nacionalismo árabe, panarabismo, nasserismo, baatismo, nacionalismo hindu, como citei anteriormente, nacionalismo judaico, o revisionismo sionista e o sionismo. Né? É o nacionalismo cívico, chauvinismos históricos, aí, como o fascismo, o nacionalsocialismo, o integralismo, o Estado Novo, o falangismo, o rexismo, por aí vai. Os neofascismos de direita, extrema-direita, que na verdade a gente não pode colocar neofascismo de extrema-direita, porque é o termo acadêmico, tá? Que é utilizado na academia. Eu discordo, tá? Mas é utilizado ali os neofascismos de extrema-direita, que na verdade não é extrema-direita, é centro-direita, né? Tem o caso da Causa Ponta aí, Golden Dawn, né? Inclusive eu vou colocar assim, dessa forma. Sempre mais coerente, mais sentido, de fato. Que hoje em dia não é mais extrema-direita, tá? Hoje em dia se mudou as coisas. Não, é bem difícil delimitar o que é extrema-direita. Hoje em dia, talvez o que seria extrema-direita seria o libertarianismo, né? Aí o populismo nacionalista, né? O peronismo, o varguismo aqui, o chavismo lá da Venezuela, que na verdade, enfim, tá mais para um populismo socialista. O urbanismo do Viktor Orbán na Hungria, o hidrogenismo ali, Erdogan, o trumpismo dos Estados Unidos. Inclusive, eu tive um sonho recentemente. Recentemente não, foi ontem um sonho de uma mulher
tendo os seios dela, mulher desacordada, e o rapaz, que era o filho do Trump, Baron Trump, extraindo lá essa mulher, pegando todos os recursos que ela tinha no corpo dela, amando do pai, amando do Trump. Esse foi o sonho que eu tive, que eu não sei bem o significado, simplesmente. Eu acredito que porque eu fiquei olhando muita coisa em relação ao conflito do Irã e afins, que a gente acaba tendo esse sonho reproduzido, né? Mas foi muito pesado mesmo. E aí temos os nacionalismos decoloniais, o africanismo, o panafricanismo, o nacionalismo indígena também aí, o representante do Evo Morales, mas também, claramente, não é tão nacionalista assim o nacionalismo indígena, né? Porque o processo, a Bolívia, por exemplo, é um estado plurinacional, as bandeiras do socialismo indigenista, elas passam pela plurinacionalização dos estados. O, o Chile iria aplicar também uma política semelhante. Iria. Não foi aprovada lá em 2023. Não, 2022. O, a Constituição que foi rejeitada lá em 2022 ou 2023. Não me recordo qual ano foi. Deve ter sido 2023. Lá no ano de 2023 foi rejeitada aquela proposta de constituição para o Chile, certo? Aí temos o tecnonacionalismo aí, Singapura, desenvolvimentismo brasileiro com JK, com os militares, que tinha todo aquele estruturalismo econômico, né? Os tigres asiáticos, o nacional desenvolvimentismo aí também, que, pelo amor de Deus, também. Enfim, né? E tem suas intersecções católicos, né, também com as suas noções de estados nacionais católicos, da, se tinha na época, lá no século XX, a intenção de levantar estados nacionalistas católicos, com os islâmicos também, com os socialistas, mas em relação também à influência de Stalin com o terceiro mundismo, e aos tradicionalistas aí, por via do identitarismo e defesa de tradições nacionais. Aí temos do Islã também, os islâmicos, os sunitas, aí as escolas jurídicas, Hanafita, Malikita, e por aí vai, né? Salafismo, o sufismo sunita, que aí tem a ordem Naqshbandi, ordem Qadiri, ordem Christi, sufismo esotérico e afins. Isso aqui, inclusive, eu tenho que reorganizar, é porque ficou desconfigurado também, certo? Mas aqui vai o mapeamento socialista, afins, enfim. Eu vou disponibilizar tudo isso lá no GitHub, certo? Aí tem todas as perspectivas e também eu tenho que fazer o seguinte aqui, que eu não fiz. É, ma- mapeamento. Tá, deixa assim. Qual que tava faltando? Dos eurasianos. Certo, deixa aqui. A mesma coisa para perspectivas aqui. Perspectivas. Eurasianistas. Eurasianistas. Clichê eurasiano, né? Eurasianistas, é certo. Intersecções. Eurasianistas. Pois bem. Enfim, o vídeo está muito longo. Eu vou deixar esse vídeo a ser encerrado por agora. Publicarei agora e mais adiante irei regravar o vídeo resposta ao canal sobre teologia cristã, se eu não me engano é esse o nome do canal, do Eduardo lá, junto com, eu gravarei novamente junto com meu amigo José Leonardo, e é uma lástima que o áudio tenha ficado ruim. Enfim, eu agradeço profundamente a paciência de vocês, e essa exposição aqui trazida também, que vocês possam também dar mais sugestões, enviar também o feedback de vocês. Agradeço profundamente. Também vejam também os demais vídeos, o último especificamente. Que Nosso Senhor abençoe muito vocês. Até a próxima e tchau.